Fala galera, aqui é o professor Luciano Santana, né? Vou postar mais um vídeo aí com um resumo das nossas aulas, nesse período aí de pandemia do coronavírus que a gente está passando. Eu só tomei a decisão então de tirar a minha imagem durante os slides, porque isso tem deixado os vídeos um pouco mais pesados e eu tenho tido dificuldade para salvar e postar. Então a partir de agora eu vou fazer os slides, mas não vai ter a minha imagem falando com vocês lá, tá? Até mais e um bom resumo de aula para vocês. Então, crianças, atendendo a pedidos, está aí o resumo da aula 4. A aula 4, como consta lá no site, eu vou dividir ela em etapas, porque ela ficou uma aula bastante longa e para a gente falar o resumo dela aqui talvez seja um pouquinho mais complicado. Então, essa vai ser a primeira parte e depois a gente vai tratar as outras partes também em pedaços menores para que vocês possam entender mais calmamente aí. Então, vamos lá, pessoal. A gente terminou aí a nossa aula 3 falando que a Bolsa de Valores ela tem, né, alguns mercados. Entre eles se destacam aí o mercado de ações, o mercado de renda fixa, o mercado de câmbio, o mercado de derivativos e os chamados fundos de investimento. A ideia é que a gente, então, nesses pedaços da aula 4, a gente trate em cada um dos dias um desses mercados. Eu vou deixar o mercado de ações por último, que é o mercado que a gente tem um maior interesse para estudar e a gente vai estudar com mais detalhes, mas a gente vai então conversar dos outros mercados também. A gente vai começar falando então do mercado. O que é o mercado de renda fixa de maneira geral, pessoal? É um mercado, como o próprio nome diz, em que os valores, os rendimentos, eles estão atrelados a algum tipo de indicador. Então, por isso que é chamado de renda fixa, ou seja, quando eu assino o contrato, eu já sei qual é o indicador que está vinculado àquela aplicação financeira e eu vou receber os rendimentos voltados a esse indicador. A gente tem, de maneira geral, três tipos de títulos quando a gente fala de renda fixa. Os títulos públicos, que são títulos que o governo emite, o mais conhecido deles, os títulos do Tesouro Nacional, que a gente chama comumente de Tesouro Direto, que é um título público. O governo ele precisa de recursos, além dos recursos que vêm dos tributos, para conceder para a gente as obras de infraestrutura, como a gente falou na nossa primeira aula, e ele emite então esses títulos para aumentar a sua arrecadação. Esses títulos são como se fossem notas promissórias, em que o governo assume que é devedor da pessoa que adquiriu esse título. A pessoa compra, empresta dinheiro para o governo quando compra esse título, e ela é remunerada periodicamente para que ela possa receber do vencimento do título o valor do título acrescido de juros, normalmente vinculado a algum tipo de indicador. Esse mesmo tipo de título a gente também encontra nos títulos privados, né, em que a gente tem os debêntures, as notas promissórias, as letras financeiras, os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, os CCIs, que são cédulas de crédito imobiliário, que tem mais ou menos a mesma função do título público, só que aí voltado para empresas privadas. Você vai encontrar de várias empresas esses títulos. E tem os títulos privados do agronegócio, que a gente está também tem escutado bastante, que são o CRA e o LCA, né, certificados de recebíveis do agronegócio, e letra de crédito do agronegócio, que é basicamente a mesma situação. Você está emprestando dinheiro para financiar o agronegócio, e como a gente costuma brincar, né, fala naquela TV famosa, o agro é pop, né, e como diz o engenheiro do Havaí, o pop não poupa ninguém. Então, quando você compra um título, seja ele público, privado ou privado do agronegócio, você está emprestando dinheiro para uma empresa ou para o agronegócio, no sentido de financiar aquela operação. Então, fique atento aí que você está financiando. A gente vai tratar mais títulos voltados para o Tesouro Direto, mas é importante a gente entender que, de maneira geral, os títulos de dívida de renda fixa também incidem sobre eles também tributação. Então, uma das tributações que a gente tem que estar atento é o imposto de renda retido na fonte, e aqui eu estou levando em conta a pessoa física, né, que são pagos sobre o rendimento. O que é sobre o rendimento? Sobre a diferença entre o valor aplicado e o valor total, né, o montante, depois do período que foi aplicado. Reparem que o imposto de renda aqui, ele é
como é que a gente pode falar? Ele é progressivo. Quanto mais tempo eu fico com a aplicação, menos imposto de renda eu pago, né? Lembrando que o limite aí é 15%, o limite inferior é 15%. Então, se eu adquiro um título e fico até 180 dias com ele, sobre o rendimento, sobre o que eu ganhar nessa aplicação, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda retido na fonte. Se eu ficar de 181 a 360 dias, 20% de imposto de renda retido na fonte sobre o rendimento líquido. Sobre o rendimento, perdão, líquido é depois que você tira o imposto. E se eu ficar de 361 a 720 dias, 17,5%. Toda vez que eu deixar aplicado o valor num título por um período maior do que 720 dias, o imposto de renda retido na fonte vai ser de 15%. Aqui fique atento que a gente vai considerar para cálculo do rendimento e para essa questão do imposto de renda o ano completo, não o ano contábil, como a gente estava acostumado de 360 dias. A gente vai considerar aqui 365 dias como sendo o tempo de um ano. Então, por exemplo, se eu deixar a aplicação por um ano, eu vou ter uma alíquota de 17,5%, porque são 365 dias, e não de 20%, que são 360 dias. Então, considere 365 dias. Tudo bem? Outra tributação é se você deixar a aplicação por um período inferior a 30 dias, você vai ter também o IOF sobre o rendimento. O IOF ele é tributado antes de se calcular o imposto de renda. Então, por quanto mais tempo eu deixar, menos tributo eu vou ter. Então, se você, por exemplo, deixar a sua aplicação por somente 15 dias, você vai ter 50% do rendimento, né, considerado como IOF. Então, imagine que você teve lá um rendimento nesses 15 dias de R$100. Metade, R$50 é IOF, e sobre a outra metade ainda vai incidir a alíquota de imposto de renda, né, na taxação máxima, né, que é 22,5%, para subtrair aí do seu rendimento. Tá? Então, quando a gente faz a comparação com a poupança, lembre que a poupança não tem IOF e que, por enquanto, a poupança não tem imposto de renda para aplicações menores do que R$50 mil. Então, nesse comparativo, a gente precisa sempre levar em conta a tributação que tem envolvido nisso. Tudo bem? Vamos lá. No Tesouro Direto, que é talvez o título de renda fixa mais conhecido, mais pronunciado nas mídias, né, eu queria mostrar para vocês aqui hoje, né, na data que eu estou gravando o vídeo, são esses os títulos que estão disponíveis para comprar. E a gente tem 3 tipos de títulos aí: os que são indexados pela inflação, que são os indexados ao IPCA, então eles têm um rendimento do IPCA mais um rendimento anual. Então, por exemplo, o primeiro aí, o Tesouro IPCA mais 2026. Ele remunera o IPCA, que é o indicador de inflação na data em que vai ser resgatado, creditado o rendimento, mais 2,74% ao ano. Então ele é indexado com perdão da redundância, a um indicador de inflação que é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor. A gente tem os pré-fixados, né, que estão já ligados a um percentual que vai ser atribuído, por exemplo, o Tesouro Prefixado 2023, que é o primeiro aí dos pré-fixados, que tem um rendimento já determinado em contrato de 5,29%. E a gente tem aí os títulos indexados à taxa Selic, que pagam a Selic da data do rendimento, mais 0,03%. Então, qual a diferença dos indexados a esses indicadores de inflação e da Selic para o pré-fixado? Quando eu assino o pré-fixado, eu já sei o percentual que eu vou receber periodicamente. Então, eu já sei quanto eu vou receber ano a ano para poder calcular o meu rendimento. Então eu já tenho como calcular o meu rendimento antecipadamente. Nos demais, vinculados a IPCA ou a Selic, vai depender do IPCA e da Selic, né, do IPCA ou da Selic, qual vai ser o indicador que eles vão ter naquele período que vai acontecer o rendimento. Só para a gente ter uma ideia, a Selic, na data de hoje, que eu estou gravando o vídeo, ela é de 3,75, reduziu aí na última reunião do Copom,
e então o Tesouro Selic pagaria 3,75 mais 0,03, 3,78% ao ano. Né? E o IPCA, a gente vai ter que ir apurando o IPCA tempos em tempos. Tá? Então, esses são os títulos disponíveis e os únicos que a gente consegue já determinar quanto vai receber no período são os pré-fixados. Os ligados, os indexados, a gente não tem como fazer isso. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de renda fixa para que a gente possa então determinar. Então eu tenho aqui um título, eu sugiro até que você anote esses valores, essas informações. Eu tenho aqui um título que foi comprado em 2 de janeiro de 2020, é um tesouro pré-fixado 2023, que rende 5,29% ao ano. Cada unidade dele custa R$ 865,35 e o investidor comprou 100 unidades, ou seja, ele investiu R$ 86.534. E o vencimento dele é em 1º de janeiro de 2023. Então, considerando que a gente faz resgate no vencimento, vai ficar a nossa continha assim, né? Você vai utilizar HP2C para fazer essa conta, tá? Então é importante, liga sua HP, faz a limpeza dos registros, né? Digitando essa tecla aqui, a tecla F, e a tecla CLX, para que você possa fazer as continhas que você precisa fazer aí na sua HP. Tudo bem? Feito isso, você já está hábil aí para poder fazer os seus lançamentos. Então, só lembrando, né? Ele fez a aplicação, foram 100 unidades, né? Então ele pegou o valor de cada item, de cada unidade, 865,34, digitou a tecla Enter, que é a tecla que está aí bem no meio da sua calculadora. Como são 100 unidades, você vai fazer 100 vezes para poder encontrar o valor total. No visor da sua calculadora vai aparecer R$ 86.534 de valor do investimento. Esse investimento ele é uma saída de caixa, ele está saindo do seu caixa. Então o que vai acontecer? Ele é negativo, você vai apertar a tecla CHS, que é essa tecla aqui, ó. Tá? Ficou ruim esse desenho, mas beleza, dá para entender. Tá? Essa tecla aqui. Então vamos lá, apertando CHS, o valor vai ficar negativo na sua calculadora e você vai apertar a tecla PV, que é a tecla que está aqui, ó. Tá? Aqui do lado do CHS. Tudo bem? Apertando a tecla PV, você vai estar no visor da sua calculadora o valor de 86.534 negativo. Tudo bem? Feito isso, você vai digitar a taxa de juros, que é 5,29, e a tecla I, que está aqui, ó. Essa teclazinha aqui, tá? Depois você vai, com essa informação aí, digitar o prazo, que é 3N, e vai pedir o valor futuro. Quando você fizer isso, o valor futuro está do lado do CHS ali, valor futuro. Quando você fizer isso, vai aparecer no visor da sua calculadora este valor, R$ 101.006,23. Esse é o valor do montante. Mas lembrem, né? Eu preciso saber o rendimento para poder calcular o imposto e saber o rendimento líquido. Então você vai fazer o valor futuro, R$ 101.006,23, e vai subtrair o valor total investido, que é R$ 86.534. Você vai chegar no ganho bruto, o rendimento bruto, que é R$ 14.472,23. Esse ganho bruto incide imposto de renda, a alíquota nesse caso, 5 anos, é de 15%, que dá R$ 2.170,83. E aí, subtraindo o ganho líquido
imposto de renda, o ganho bruto do imposto de renda, eu tenho o ganho líquido no valor de 12.340. Talvez apareça 39 na sua calculadora aí. Tudo bem? Então, essa é a maneira que a gente calcula o rendimento líquido de uma aplicação de renda fixa, especificamente aqui no nosso caso, né, um título do Tesouro Direto, com pré-fixado em 5,29%. Tá? Tem um outro exemplo aqui, você pode fazer aí no seu caderno, fica à vontade, depois a gente pode, inclusive, tratar a correção dele. Tá? Faça só o resgate no vencimento, depois a gente vai tratar as outras questões aí, a gente tira a dúvida num vídeo de dúvidas ou na própria aula. Tá? E lembre lá de avaliar a aula lá no gestor, mas também avaliar, dar um joinha ou um não joinha no YouTube. A gente fez a atividade nessa aula, foi a atividade 3, que está lá no site. Tá? Você pode acessar por lá e fazer a atividade se ela ainda estiver disponível. Eu quero então agradecer você por mais um resumo de aula. Na próxima aula a gente continua falando da aula 4 e falando de outros mercados aí, do mercado de capitais. Obrigado, galera. Um grande abraço para todos vocês.